Graça e paz, meus irmãos. Como os irmãos bem sabem, nossa igreja está funcionando de forma remota. Isso não vai ser diferente com os nossos pequenos grupos. Eu me dirijo em especial ao nosso grupo que se reúne lá na casa do presbítero Flávio Mota, de sua auxiliadora Patrícia. Que a graça e a paz esteja com os irmãos e que nós possamos também, mesmo à distância, aprendermos mais da palavra do Senhor. Nós faremos uma oração inicial, posteriormente nós entraremos no Salmo 28, que é o nosso estudo para hoje, e depois no nosso grupo lá do WhatsApp, os irmãos podem comentar, podem tirar dúvidas, e a gente vai estar à disposição dos irmãos para fazer isso. Vamos primeiramente estar na presença do Senhor, pedindo a Ele iluminação para a compreensão da sua palavra. Oremos. Pai, muito obrigado. Te agradeço, Senhor, pelo privilégio que temos de podermos ouvir a Tua voz. Nos dá, Senhor, o discernimento do Teu Espírito para a compreensão daquilo que seja a Tua vontade para as nossas vidas. Nos fortalece nesses momentos difíceis, mas nós somos chamados a confiar no Senhor, na certeza que é o Senhor que nos sustenta em todos os momentos. Obrigado, é assim que nós choramos, em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de dias difíceis. E onde buscar a nossa confiança? Onde buscar o nosso sustento? Onde buscar a nossa esperança? Logicamente que a nossa esperança, que a nossa busca está no Senhor. E dessa feita esse salmo é muito propício para o momento que estamos vivendo. Porque justamente esse salmo ele vai falar de súplica, ele vai falar de ações de graças, mas acima de tudo ele é um salmo que está alicerçado na confiança no Senhor. Aqui esse salmo ele está em um contexto qual Davi está sendo perseguido pelo rei Saul. E muito bem sabemos a tentativa de Saul em matar Davi, não contente justamente com a escolha de Davi para sucedê-lo no trono. E de maneira que em muitos momentos Davi se sentiu angustiado, atribulado. Este salmo ele vai tratar justamente isso. Esse salmo está dividido em 4 partes, dos versos de 1 a 2, versos 3 a 5, versos 6 a 8 e o último, o verso de número 9. Vamos para o texto e a gente vai explanando, explicando à medida que o texto for sendo lido. Acompanhe o texto, por favor. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha. Primeiramente nós temos inicialmente no salmo um vocativo: a ti clamo, ó Senhor, peço, ó Deus, chamo o Senhor à minha presença, anelo pela tua presença. E ele vai dizer, rocha minha. Primeiramente a ideia de que Deus é a sua fortaleza, de que Deus é a sua força. E ele vai tratar este vocativo, esse clamor, de uma forma pessoal, ou seja, o Deus que se revela de forma pessoal, singular a Davi. Inicialmente ele não tem uma expressão de se tratar ou de ser um representante ou de clamar em favor do povo. Mas primeiramente ele clama de forma pessoal. Não seja surdos para comigo, ou seja, não seja surdo para comigo. A concepção aqui do salmista não é que Deus não tenha capacidade de ouvi-lo, mas que Deus receba a sua oração. Que apesar de ele estar em um estado deplorável, de ser pecador, que Deus se compadeça dele e ouça o seu clamor. Ou seja, a ideia de Deus se atentar para aquilo que o salmista estava pedindo. Não seja surdo para comigo.
para que não suceda e te calares acerca de mim. A ideia aqui justamente Senhor, eu não quero ficar sem ouvir a tua voz. Mesmo no mais profundo abismo, eu não quero ficar sem a tua presença. Eu quero, Senhor, ouvir a tua voz, ser atendido pelo Senhor, que as minhas súplicas e as minhas orações cheguem ao Senhor. Pois a minha principal angústia não está justamente, assim diz o salmista, naquilo em que estou sendo afligido, ou pela perseguição dos meus inimigos. A minha maior angústia é se eu não for percebido, ou não se aperceber na presença do Senhor. De maneira que, mais uma vez, ele se utiliza da palavra não te cales acerca de mim de forma pessoal. Primeiramente, ele está tratando a sua individualidade, o seu ser para com Deus. No verso 2, ele vai tratar, ainda no verso 1, seja eu semelhante aos que descem a cova. Ou seja, não seja eu, ou seja eu semelhante aos que descem a cova. Aqui, meus amados irmãos, ele está tratando justamente de uma ideia. Senhor, se o Senhor não se atentar para mim, se o Senhor não ouvir o meu clamor, se o Senhor não falar comigo, eu sou semelhante aos que descem a cova. Ou seja, ele justamente indaga e ele afirma que o sentimento de não ter a presença de Deus ou de ser rejeitado por Deus é semelhante a alguém que está morto, alguém que está sem vida. De maneira que então ele tem a consciência do que seria a real morte. A morte é a separação do relacionamento de Deus para com o homem. Ou seja, aqui então, aqueles que descem a cova, aqueles que não têm mais a possibilidade de vida, aqueles que não falam, aqueles que não ouvem, aqueles que não veem, aqueles que não reagem, aqueles que são desprezados. Então, a ideia aqui justamente dessa ausência de Deus não falar com ele, está atrelado a ele se sentir morto, como aqueles que descem a cova. Mas ele ainda continua, e agora no verso 2, ouve-me as vozes súplicas. Ou seja, mais uma vez, ele clama a Deus, ele invoca a Deus, ele suplica a Deus. E ouvir, mais uma vez, ele fala da surdez, e agora de ouvir é se atentar. Não é simplesmente Deus ouvir o som da voz do salmista, mas é Deus se atentar, se importar com o que ele está falando, com o seu clamor. É Deus então se atentar, inclinar os seus ouvidos, atender ou atentar, na verdade, para as suas súplicas. Ele vai dizer, quando a ti clamar por socorro. Ou seja, a ideia de que ele também tem a consciência que só Deus pode salvá-lo, só Deus pode livrá-lo. A gente só pede socorro ou se dirige a alguém para pedir socorro quando nós também pensamos que está naquela pessoa a possibilidade de nos dar socorro. E aqui é justamente ele se dirigindo, tendo a consciência de que só Deus pode livrá-lo. Quando erguer as mãos para o teu santuário. Mas por que
o salmista pede socorro? Porque o salmista, ele está aflito, ele está angustiado. Primeiramente, não é só porque ele está sendo perseguido. A ideia não é essa. Mas a principal angústia do salmista é justamente: Senhor, eu quero ter a tua presença, eu quero ouvir a tua voz, para que eu possa adorá-lo como se deve. Então, a ideia aqui, quando ele fala justamente para o teu santuário, ele está falando em uma área do tabernáculo, onde Deus se revela. Ou seja, a principal preocupação não é com aquilo que ele estava passando, ou com suas necessidades, mas é justamente estar na presença de Deus, ouvir a voz de Deus e adorá-lo como se deve. Essa é justamente o desejo do salmista. E agora, dos versos 3 a 5, ele vai justamente trabalhar, não só agora, como foi no verso 1 e 2, o clamor, mas ele tem a consciência da justiça de Deus e como ele não quer ser encontrado por Deus. Ele vai dizer no verso 3: não me arraste com os ímpios, com os que praticam a iniquidade. Ou seja, Senhor, que não seja eu comparado a estes ímpios. E a ideia justamente de arrastar aqui é uma concepção de tragar, de ser tragado por Deus. Não me arraste com os ímpios. Ou seja, aqui não é uma ideia que ele é melhor do que os ímpios, de que ele é mais justo do que os ímpios, mas é justamente que ele clama, ele pede pela misericórdia de Deus com os que praticam a iniquidade, os que falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Meus amados irmãos, aqui está a característica desses homens. São aqueles que praticam a perversidade. Ou seja, ele está falando dos hipócritas, aqueles que na verdade não têm um coração voltado para Deus. Porque a iniquidade aqui não é tão somente o pecado, porque se assim fosse, o próprio salmista já deveria ser tragado por Deus. Mas a ideia é dos homens que zombam de Deus, dos homens que não reconhecem a glória de Deus, dos homens que blasfemam contra Deus, que não adoram a Deus, que não conseguem enxergar a grandeza do Senhor. E veja nesse aspecto de justiça, que são dos versos 3 a 5, como ele vai tratar: paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Aqui então ele fala a respeito do homem natural, ou seja, porque esses homens eles praticam a iniquidade, ora, porque eles não são regenerados. E quando o homem ele não é regenerado, ele só pode receber de Deus a condenação. E a gente pode se perguntar, então, Davi ele está pedindo a morte desses homens, a destruição desses homens. E ele faz isso, ele clama pela justiça de Deus, não porque esses homens estão o perseguindo. A ideia aqui não é Davi clamar a justiça de Deus, porque ele é inocente e esses homens o estão perseguindo. A ideia não é essa. Mas a concepção é: esses homens devem ser condenados, porque eles atentam contra o Senhor.
porque eles não reconhecem o Senhor. Ora, a nossa justiça não está em causa própria. A nossa justiça está para a glória de Deus. De maneira que então, quando eu clamo a Deus que a sua justiça, que a sua mão pese contra os homens, é porque esses homens atentam contra a santidade de Deus. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos, dá-lhes conforme a obra de suas mãos. Retribui-lhes o que merecem. Ou seja, eles merecem o inferno. E visto que não atentam para os feitos de Deus, é visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. Aqui então, ele diz, ora, porque esses homens, eles merecem o inferno, porque eles são ingratos, porque eles estão mortos, porque eles não reconhecem, nem conhecem, nem reconhecem quem é Deus. Ou seja, naquele sentido então que ele falou no verso 1, que ele não quer ser encontrado com os que descem a cova, aqui então é retratado quem são os ímpios. São justamente aqueles que descem a cova, são justamente aqueles que estão mortos. E mais, Deus não será gracioso com eles, porque ele fala, os derribará e não reedificará. Ou seja, todo homem é caído, e para que ele possa ser levantado, ele precisa da graça de Deus, da ação de Deus, da ação do seu Santo Espírito. E estes homens não terão esta ação de Deus, porque eles são ingratos, porque eles não enxergam a grandeza, a glória e a majestade de Deus. Então, aqui nesta segunda parte, de 3 a 5, está a justiça de Deus. Mas ele agora vai trabalhar dos versos 6 ao verso 8, o justificado por Deus. Bendito seja o Senhor. Primeiramente, aquele que é justificado por Deus, ele reconhece a bondade de Deus. Ou seja, ele reconhece que Deus é bom. Ou seja, ele reconhece que Deus é misericordioso. Então ele já começa com uma palavra de louvor ao Senhor. Ele conhece e reconhece a Deus, porque me ouviu as vozes súplices. Ou seja, Deus se atentou para ele. Ou seja, para esse que é regenerado, Deus ouviu as vozes súplicas. Ele vai dizer, o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração exulta. Perceba que ele conhece, ele reconhece, e aonde está a sua força? Perceba que ele não confia nas suas obras. É interessante, né? Quando Deus deve olhar para os ímpios, Deus olha para os seus feitos, para as suas obras, para as suas ações. Mas quando ele olha para os regenerados, ele olha justamente com o olhar de que não ele tem força, não ele por si só tem proteção, mas o próprio Deus, pela sua obra regeneradora, é a força dele. Ou seja, é ele quem destrói os inimigos, é ele quem os protege, ou seja, o meu escudo, nele o meu coração exulta, ou seja, nele
as minhas entranhas, todo o meu ser exulta, exalta a Deus. Enquanto o homem natural ele está morto em todas as suas faculdades, aqui justamente ele fala das entranhas exultarem a Deus. E aí é justamente isso, né? Ele fala, ele é o meu escudo, nele o meu coração confia. E aqui ele fala justamente da confiança. Ele não mais teme a morte, porque ele sabe em quem ele está confiando, né? Nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. Ora, perceba que esse coração regenerado tem o desejo essencial de louvar, engrandecer o nome do Senhor. Ele reconhece que foi pela bondosa mão de Deus que ele foi socorrido. E qual seria o ato, né? É justamente o ato de louvar. Quando ele falou lá no verso 1, na sua aflição, na sua angústia, ele fala da necessidade de adorar a Deus. E mais uma vez aqui ele retrata um elemento de culto agora como alegria. Ele sabe que na angústia ele precisa adorar a Deus, mas também na alegria ele adora a Deus, ele louva a Deus, eu louvarei. Ou seja, a primazia do regenerado é justamente louvar ao Senhor, engrandecer o seu nome. No verso 8 ele vai dizer: o Senhor é a força do seu povo, o refúgio, salvador do seu ungido. Ou seja, aqui agora ele trabalha no sentido de representatividade, porque ele vai justamente traçar o Senhor é a força do seu povo. Primeiramente, a ideia de que o povo é de Deus, o povo não é de Davi. Ou seja, mesmo Davi, que seria coroado rei, aquele povo não pertencia, porque ele justamente, ele era apenas um representante de Deus. E aqui ele retoma a aliança, né? O Senhor é a força do seu povo, é o Senhor que conduziu o seu povo desde do Egito, é o Senhor que orienta o seu povo, o Senhor é refúgio, ou seja, o Senhor é o esconderijo, não é uma caverna que me protege, não é qualquer lugar deste mundo que possa me proteger, de ser meu refúgio, mas sim o Senhor, Salvador do seu ungido. Aqui justamente ele trabalha de ungido como sendo o escolhido, o eleito, ou seja, aquele que também ungido, aquele que tem a autoridade, né? O Salvador daquele a quem o Senhor deu autoridade. E no verso 9, que seria a última parte, porque se no verso 1 e 2 ele trabalhou o clamor, se no verso 3 a 5 ele trabalhou a justificação, se no verso 6 a 8 ele trabalhou justamente a regeneração, né? No verso 9 justamente ele vai trabalhar o Deus que abençoa o seu povo, né? Salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-o e exalta-o para sempre. Aqui justamente ele trabalha o último aspecto, que o Senhor não é só aquele que ouve a minha angústia, o Senhor não é apenas aquele
que é justiça para com os ímpios. O Senhor não é apenas aquele que restaura os seus, mas o Senhor também é pastor do seu povo. Salva o teu povo e abençoa. Ou seja, aqueles que estão em Deus, em Cristo, não são amaldiçoados, mas abençoados. Ele vai dizer: a tua herança, apacenta-te, apacenta-o e exalta-o para sempre. Ou seja, a herança tem a ver justamente com a aliança que foi feita desde os antigos. E apacentar justamente é cuidar e exalta-o para sempre, no sentido de glorificação. Ou seja, aqui está justamente o fim destes que são o povo de Deus. Meus amados irmãos, nesse momento que estamos vivendo, e tantas incertezas, tantas angústias, o que nos traz esperança é saber justamente que Deus tem cuidado de nós, que Deus tem o controle de todas as coisas, mas que Deus, no seu devido tempo, Ele justamente, Ele exultará ou exaltará o seu povo, no sentido de glorificação para toda a eternidade, para que vivemos na sua presença para sempre. Que Deus nos abençoe, que nos faça justamente confiar, porque é a confiança em Deus que nos sustenta, é a confiança em Deus que nos traz esperança, é a confiança em Deus e nas obras de Cristo que podemos descansar. Vamos orar mais uma vez. Santo, eterno, bondoso Deus, gratidamos pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de ouvir a Tua voz. Abençoa o Teu povo, abençoa todos os lares, que possamos sempre estarmos confiantes, porque é a confiança em Ti que nos sustenta. É assim que nós choramos, em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, e até um próximo momento. Vamos estar no grupo para a dúvida dos amados. Deus abençoe.